Já teve um dia perfeito da alimentação e às 6 da tarde você acaba comendo tudo que tem na geladeira? Ou você se programa pra ter um jantar um pouquinho mais leve, mais tranquilo, e daí pede uma pizza, porque você estava tão cansada pra pensar que você só pediu a pizza. E assim, você pode olhar pra essas situações e falar assim, nossa, essa pessoa não tem disciplina, ela não é focada, ou não tem força de vontade, ou até você se criticar de falar assim, eu não tenho força de vontade, ou, né, aquele famoso clássico de sabotei tudo, já que fiz, né, chuto o pau da barraca. Mas o problema não necessariamente está onde você pensou, ele pode estar muito nas decisões que você foi tomando até chegar ali. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essas micro decisões alimentares e da vida mesmo, e por que elas são tão responsáveis assim também pela nossa relação com a comida, mais do que qualquer dieta ou alguma comida específica, ou uma força de vontade que assim, jamais você vai conseguir realmente controlar. Então esse vídeo é pra você que sabe fazer, mas não consegue manter, que começa bem e aí depois desanda e você não consegue entender também e analisar o porquê disso acontecer. E aí aqui nesse vídeo eu vou falar exatamente o que a gente pode fazer pra melhorar isso, né? E não no sentido de ter mais uma regra pra fazer, tá? Mas realmente de uma habilidade pra você começar a desenvolver, porque isso é pra levar pra vida, não é por um tempo determinado. Então vamos lá, o que são essas micro decisões alimentares? Elas são pequenas escolhas que você faz antes, durante e depois de comer e que na maioria das vezes ela é muito automática, então acaba ficando muito invisível. Não é decisão grande de tipo, vou fazer dieta essa semana. É o que acontece ali às 3 horas quando você fica entediada, quer beliscar alguma coisa, ou quando você chega cansado em casa e aí faz aquela situação que eu falei no comecinho, né? Pede a pizza. Não é essa decisão de vou comer melhor, é essa decisão que você tem, essas micro decisões mesmo que você tem em momentos específicos do seu dia. O que você faz quando você tá cansada no domingo à noite, o que você vai comer, quando você tá só no celular ali, enfim, mexendo no TikTok, no Instagram. E que também, né, por a gente ficar também no celular muito tempo, o delivery tá ali muito fácil e muito disponível. Então assim, tem 3 micro decisões. A primeira, essa microdecisão do gatilho, é o antes de comer. É aquele momento que você decide se você vai comer ou não aquela coisa. E por qual razão, né? Às vezes acontece tão rápido que às vezes a gente nem percebe que foi uma decisão realmente, só foi no automático. Então, vou te dar um exemplo. Você termina uma reunião, nossa, que estava muito estressada, te estressaram, foi péssima. E daí você vai até a cozinha e abre a geladeira. E você nem tava com fome, nada do tipo, foi só uma coisa automática que você fez. Você foi lá, abriu a geladeira e você falou... tem esse docinho aí que eu guardei pra mais tarde, né? Acho que eu vou comer agora. E ele foi acionado pelo quê? Pelo estresse e não pela fome. Daí a gente tem a segunda microdecisão, que é da presença, que é durante a refeição. Que é o momento onde você escolhe ou não escolhe, né? É realmente prestar atenção no que você tá comendo. Ou só comer no automático. Comer com o celular na mão é uma microdecisão, ou comer trabalhando também, comer no computador. E aí isso acaba gerando assim, você não percebe quando você realmente tá satisfeita. Você só come ali o que tá no prato, às vezes repete ou às vezes não. Enfim, você não percebe o seu corpo falando, tô satisfeita, pra mim tá ok. Ou não, ou comi muito, tô muito cheia. Você só vai comendo sem perceber. E essas distrações, né, acabam virando um padrão. Então você nunca percebe se você tá satisfeita, se não. E daí tem a microdecisão da resposta, que é depois de comer. É o que você faz e pensa depois que você comeu alguma coisa que não necessariamente estava planejada. E é ali onde que a culpa acaba começando a nascer. Ou onde também você pode acabar aprendendo mais com aquela microdecisão que você tomou. Então, vou te dar um exemplo. Você tava comendo lá, almoçou e tudo mais, e foi comer um docinho. Aí você pegou, sei lá, um pacote de bolacha. Pegou e falou assim, eu vou comer 3 bolachas aqui de sobremesa. Aí comeu as 3 bolachas. Você fala, só mais uma. Aí depois, só mais uma. Mais uma. E daí você percebe que você acaba comendo muito mais quantidade do que você realmente queria. E aí tem essas duas respostas, né? Ou você pode parar ali nas 3 e falar assim, não, tô satisfeita, já comi meu docinho, tá ok. Ou você pode continuar e pensar também assim, se eu já comi mais do que eu tinha planejado, então, vou comer tudo mesmo. E é isso aos poucos, né, vai virando, de certa forma, um padrão ali na sua vida. Então é importante a gente perceber pra gente conseguir mudar essas coisas. E por que isso é tão importante? Porque a nossa alimentação, ela também não pode ser decidida só em grandes decisões. A alimentação saudável, uma vida saudável, ela é construída a partir de pequenas, né, micro coisinhas que você vai juntando. E daí realmente você torna a sua vida mais saudável. Tem várias pesquisas, né, sobre comportamento alimentar que falam que a gente já toma, assim, 200
decisões ali na hora de comer, por dia. Então é muita coisa que a gente faz, às vezes sem perceber, é uma coisa muito automática, que a gente já tá acostumado. E aí, geralmente, menos de 20% dessas decisões, elas realmente são muito conscientes. A maioria, ela é mais no automático mesmo. Só que aí, quando você vai observando isso e mudando, essas decisões acabam também virando automático, só que de uma forma melhor pra você. A maioria das abordagens alimentares que eu vejo por aí, elas são muito assim, você tem esse plano e daí você vai seguir, é força de vontade, é simples, só segue isso aí que vai dar certo. E não é, né? Tem muita coisa que envolve muitos comportamentos que a gente já tem há tanto tempo que é realmente mais complicado a gente ir mudando. E precisa ir com calma e devagar. Às vezes não basta só querer e, enfim, né? A gente precisa de estratégias e se observar e parar e realmente sair um pouquinho do automático pra gente conseguir mudar algumas coisas. E assim, já tem pesquisas que falam que essa força de vontade, ela é muito limitada, né? É uma coisa que é limitada entre a gente. Então ela vai se esgotando também ao longo do dia. Então de manhã você acorda super motivada, mas aí você vai passando o dia, vai acontecendo várias coisas e você vai ficando cansada, vai ficando desmotivada e isso não dura muito. Então a gente não pode também depender dessa força de vontade. Então a gente precisa colocar um pouquinho mais de consciência ali, né? Se observar mais. Algumas coisas vão acontecendo no dia que são um pouquinho de armadilhas, né? Que a gente pode também ir lidando com isso. Então, assim, essa questão de fazer as coisas automático, né? A maioria das nossas decisões, elas já são hábitos nossos, né? Então, isso já foi muito intrínseco. Você viveu a vida toda formando aqueles hábitos. Então, pra você é normal e você vai tomar a decisão no automático. Não decide que você vai pegar a bolacha ali 3 horas da tarde. Você só faz porque... você sempre come às 4 horas da tarde. Você não decide assim do nada. Vou comer um docinho agora. Não, já é um hábito que de certa forma você já tá levando há um tempo. Então você sempre come, tipo, sei lá, a sobremesa. Você sempre come uma sobremesa. Às vezes você nem tá com vontade de doce, mas você tem aquele hábito de sempre comer uma sobremesa. Então já vai muito no automático. E é normal a gente fazer coisas no automático, né? Até que, por exemplo, quando você dirige, você percebe que você acaba dirigindo muitas vezes no automático. Você tá fazendo as coisas, no set, não sei o quê. Tudo no automático. E é normal, isso é bom pra gente também, a gente fazer. Imagina se a gente tivesse que pensar em cada mini coisa durante o dia todo. A gente ia ficar assim, simplesmente esgotado no final do dia. A questão é quando esses hábitos, essas decisões também no automático, elas não estão te beneficiando, estão te trazendo mais prejuízo do que benefício. É que a gente precisa começar a mexer nesses hábitos que estão no automático. Uma coisa também que acaba virando uma armadilha é o ambiente. Então, é muito mais propício você cair nessas armadilhas quando o seu ambiente tá mais, né, fácil ali, que nem eu falei do celular, né? Você tá ali no celular, mexendo no TikTok, isso aqui, aí o iFood tá lá. Aí você já, vou pedir um negócio, rapidinho chega, tal. Aí você já pede, tá muito fácil, não precisa ir na cozinha fazer alguma coisa. Ou até tem algumas pessoas que falam que, se não tiver em casa é melhor porque aí eu não como. E de certa forma também é verdade, né? Quando a gente tem muito disponível, fica muito mais fácil de você ir lá e comer, enfim, fazer aquela escolha. Quando você não tem, de certa forma você acaba pensando um pouco mais sobre aquilo. E aí, por exemplo, também vai para as coisas boas. Então, se você vai no mercado, compra saladas, frutas, tudo mais, já deixa tudo lavadinho, tudo cortadinho na sua geladeira, vai ser muito mais fácil de você no dia a dia, na correria, ir lá e pegar a coisa que já tá cortada e já tá lavado. Só pegar e colocar num potinho. Tem que ir lá, lavar e cortar e não sei o quê. Isso já tá disponível, deixa muito mais fácil esse consumo de fruta, legume, enfim. Então essa organização também pode ajudar muito. E aí, terceira coisa também que acaba sendo uma armadilha muito grande, um gatilho, né? Essas questões emocionais. Então, se a gente tá estressado, a gente tá triste, a gente tá cansado, a gente tá muito feliz. E aí isso acaba também interferindo nas nossas escolhas alimentares. Quando a gente tá triste, você fala, vou fazer um brigadeiro só hoje, eu só quero esquecer tudo. E aí você faz um brigadeiro e come o brigadeiro inteiro. Ou você fala, nossa, eu tô muito feliz, eu mereço pedir uma pizza hoje. E aí você vai lá e pede. Ou quando você tá ansiosa em casa, você fala assim, vou beliscar só um negocinho ali, não tem problema, tal. Só que aí a questão você percebe como as emoções, elas variam também durante os dias? E como isso pode acabar te interferindo na sua vida e prejudicando a sua saúde também. Então, quando tem muitas oscilações e você acaba deixando muito o estado emocional, né? Ele falar mais alto e deixar ele tomar mais decisão, ele começa a ser muito frequente, começa a ser um padrão já, você deixar suas emoções tomarem conta de você e tomarem conta das suas decisões. E aí uma coisa vai puxando a outra, né?
tem essa questão do emocional, aí a coisa tá muito disponível, e aí você já faz no automático. Então tudo vai combinando pra você, de certa forma, cair nessa microdecisão que não seja tão boa pra você. E aí também tem uma coisa que é uma armadilha muito grande, de tipo assim, o pensamento tudo ou nada. De, já que eu comi tal coisa, então vou chutar o pau da barraca. Vou comer, aí tá no fim de semana, então vou comer mesmo, e aí estou feliz, preciso comemorar. Enfim, então você percebe que, já que eu fiz tal coisa, então dane-se. Então você decidiu 5 minutos ali, putz, eu vou comer isso aqui. Só que aí você fala assim, já que eu fiz isso, então dane-se, vou fazer o dia todo errado, vamos dizer assim, né? Então você percebe que aquela microdecisão que você tomou ali 5 minutinhos, ela interferiu no seu dia inteiro. Aquilo, né? Se não foi feito, foi um fracasso. E não necessariamente. Às vezes você comeu a mais ali, mas na próxima refeição você volta ao normal e tá tudo bem. Tem uma frase muito legal de um neurologista que chama Viktor Frankl, acho que é assim que fala, que é: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço reside o nosso poder de escolher. Então, o trabalho dessas microdecisões, ela tá exatamente nisso, de ampliar esse espaço. Então, quando o estímulo e a resposta eles estão muito colados ali, você faz já muito automático, não tem espaço para você escolher e tomar uma outra decisão. Quando esse espaço existe mais um pouco, né, você para pensar, enfim, você acaba tendo um pouquinho mais de janela de consciência. Você para e pensa e observa e fala, putz, será que isso aqui é bom? É isso, né? A gente precisa começar a perceber as coisas. Não necessariamente já mudar tudo de uma vez, é perceber, se observar, ver, putz, eu tô agindo dessa forma, será que isso aqui faz bem pra mim? E tá tudo bem se você falar assim, não, isso aqui faz bem pra mim, então continua, é isso. Mas a gente tem que começar a se observar e perceber esses padrões que a gente tá fazendo. Então faz assim, por uma semana começa a observar só, sem mudar nada. Você observa quando você vai tomar café da manhã, o que você escolhe pra comer, o que você tá acostumado a comer, a quantidade que você tá acostumado a comer. Isso tá te satisfazendo? Ou tá te deixando cheio? Ou tá te deixando com fome? Então vai percebendo isso ao longo do dia. Putz, tem um horário ali que eu sempre belisco, mas se eu tô beliscando por quê? Porque eu tô ansiosa, porque eu tô chateada, porque eu tô com fome mesmo. Então aí a gente vai começando a organizar, sabe? Quando você percebe, você consegue mudar depois. Mas primeiro a gente precisa parar e analisar, observar tudo isso. E aí depois você começa a pausar. Então, por exemplo, nas escolhas do belisco, por exemplo. Eu tô com vontade de beliscar. Aí você pensa, putz, mas será que eu tô com fome? Eu quero beliscar só porque eu tô ansiosa? E aí você vai entrando um pouco mais fundo. Mas se eu tô ansiosa, por que eu tô ansiosa? O que eu tô sentindo? O que aconteceu? Por que eu tô ansiosa? Então você vai entrando um pouquinho nessa questão da emoção. Escrever ajuda muito. Fazer um caderninho ali que você escreve o que está ansiosa, o que está acontecendo. Porque você tira, né, de você, assim, de dentro e coloca pra fora. Então é muito importante também. Ou, enfim, levar pra psicóloga. Trazer essas pautas também são muito importantes. Porque às vezes também essas emoções acabam virando muito no automático. Então é legal escrever, isso pode ajudar muito a dar essa pausa. E aí depois você redireciona isso. Assim, você percebeu, você pausou. E aí você começa a escolher de forma um pouquinho mais consciente. E aí redirecionar isso, não necessariamente você vai escolher a coisa mais saudável. Às vezes você fala assim, eu estou ansiosa, eu quero comer um doce, então eu vou comer o doce de forma consciente, não automática, entende? Só que você vai comer, sabendo que você quer comer aquilo, e você não vai gerar uma culpa depois. Você falou assim, eu decidi comer e é isso. E tá tudo bem. O que muda agora é a escolha, você não teve uma reação automática, você parou, pensou e falou, tá bom, vou fazer isso mesmo. Então você percebe que esse ciclo acaba quebrando ali e você consegue ter mais consciência sobre você mesmo. E aí com o tempo você vai perceber que a sua relação com a comida fica um pouco mais estável. E aí também tem algumas coisas que a gente já fica na nossa cabeça, umas frases, umas crenças, né? Que a gente já coloca na nossa cabeça que também acaba interferindo nessas decisões. Então, por exemplo, você fala assim, eu sou viciada em doce, nossa, eu tenho que comer doce, não sei o quê. Você fala assim, eu gosto de comer doce, talvez eu sinta vontade de comer em tal momento, talvez eu realmente queira comer em tal momento, não necessariamente você precisa tirar o doce da sua vida, mas comer de forma consciente, em horários específicos. Também começar a entender assim, você não é viciada em doce, tá começando a aprender mais sobre a sua saciedade, sobre a sua fome, sobre a sua relação com a comida. Então você tá nesse processo de entendimento e de aprendizado. Já falei várias estratégias pra gente colocar em prática, né? Mas aqui eu vou falar também algumas coisas que a gente pode fazer que são um pouco mais concretas. Uma coisa que até tem no diário alimentar das minhas pacientes, onde elas colocam assim, nível de fome antes de comer e depois de comer. Então assim, putz, comecei a comer, tava com muita fome, assim, uma fome de leão. E daí comi e fiquei saciada. Ou não, realmente fiquei com mais fome ainda, tava ainda com fome, queria comer mais.
Então, assim, você perceber esses níveis de fome ali quando você for comer. E aí, isso com o tempo vai criando mais consciência. Você começa a perceber seu corpo e observar, putz, realmente nesse momento eu fico com mais fome, nesse horário eu tenho menos fome, então eu preciso comer um pouquinho menos. Então, você vai percebendo isso de acordo com o dia, de acordo, enfim, às vezes com, por exemplo, mulheres, né, período menstrual, isso também acaba mudando bastante, então a gente é muito cíclica. Então, precisa observar, putz, nesse momento aqui eu sinto mais fome, eu quero comer mais doce, eu quero comer mais tal coisa. Você vai criando um pouco mais de consciência ali. Uma coisa que eu gosto de fazer também bastante com as minhas pacientes é delas escreverem. Então, por exemplo, o que aconteceu antes de você comer aquilo? Você estava ansiosa, você estava chateada, você estava, enfim, entediada. Então, o que estava acontecendo ali antes? O que você estava sentindo? E por que você escolheu comer aquilo? E como que você se sentiu também depois de comer aquilo? Porque aí você vai conseguir, e é isso, né? Você vai conseguir perceber muito mais. Isso, com o tempo, vai criando mais consciência, vai criando outros padrões na sua cabeça. E aí você vai conseguindo tomar micro decisões. A moto. Vai conseguindo tomar micro decisões. E aí essas decisões depois vão ficar no automático, vão ser mais saudáveis pra você. Isso não é pra gerar uma autocobrança, nada do tipo. É realmente pra você analisar. Gente, é igual terapia. A gente precisa parar e se observar e dar espaço para as emoções virem, para você conseguir se perceber. E também tem uma opção legal de, por exemplo, você... teve um momento do dia que você acabou exagerando, comeu um pacote de bolacha. Você fala, putz, você não vai falar, já que eu comi, vou comer tudo. Não, você fala assim, tá bom, comi o pacote de bolacha, é isso, segue em frente, próxima refeição, começa tudo de novo. E é assim, não fica assim, já que eu comi, acabou o dia, acabou a semana, acabou o mês. Não. Fala assim, tá bom, comi, vou voltar aqui normal. Isso é com o tempo, né? Que nem eu falei de diário alimentar, é um acompanhamento muito próximo. Então a gente vai conversando, putz, aqui tô ansiosa quando eu tô comendo isso, tô sentindo muita fome quando eu tô comendo isso. E aí vai ajustando as coisas com o tempo, entende? E aí, por isso que precisa desse acompanhamento um pouco mais longo, né? Pra você conseguir perceber mais essas coisas e conseguir mudar esses padrões. Porque o que eu mais vejo nas mulheres é realmente essa... Não é uma falta de força de vontade, enfim, constância, nada disso. É realmente essa falta de ferramentas pra conseguir mudar esses padrões. É falta de você parar e realmente se olhar e se dar prioridade e se observar. E dar essa chance pra você mesma. Porque você não precisa de uma dieta perfeita. Você precisa realmente aprender ali a se observar e tomar decisões melhores e mais conscientes da vida real que você tem, da sua rotina, enfim. E não ter uma vida perfeita, uma alimentação perfeita. E assim, se esse vídeo fez sentido pra você, se você se reconheceu nessas coisas que eu falei, alguns desses padrões ali, eu quero te fazer um convite. No meu Instagram, eu compartilho sempre conteúdos, enfim, sobre essa questão de comportamento alimentar, consciência corporal, essa autonomia também alimentar. É um espaço pra você conseguir continuar também com esse processo de uma forma um pouco mais profunda, de você estar sempre ali acompanhando. E se você falou assim, nossa, eu queria muito fazer essas coisas que ela falou, enfim, vai colocando em prática essas técnicas que eu fui te falando. E se você falar assim, putz, eu não tô conseguindo fazer sozinha, procura um acompanhamento. Aqui embaixo eu deixo todas as informações sobre o acompanhamento comigo. Porque realmente, às vezes, sozinha é difícil, mas quando você tem alguém ali te puxando, te falando, ó, você pode fazer dessa forma, essa forma que é melhor, te guiando da melhor forma possível, fica muito mais fácil. Então, você pode ficar super à vontade, tá? E me chamar no WhatsApp, conversar, falar assim, ó, vi seu vídeo, quero fazer essas coisas, e a gente conversa e, enfim, começa esse acompanhamento. Também deixa aqui nos comentários quais dessas micro decisões você se identificou e você já faz no seu dia a dia. Ou qual que você falou, putz, aqui eu vou colocar em prática, que pode me ajudar bastante. Isso aqui me ajuda também a entender o que vocês precisam, o que vocês gostam que eu fale, como que vocês gostam. E aí também para criar melhores vídeos para vocês, com mais, enfim, estratégias e técnicas legais para colocar no dia a dia mesmo. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.